E todo dia, de alguma forma, enfrentamos desafios. O que isso conta sobre cada um de nós? A proposta aqui é trazer luz aos recursos que todos nós temos para enfrentar de forma mais leve e saudável as diversas situações do nosso cotidiano e que nos permita alcançar uma vida com mais equilíbrio e com mais bem-estar. Vamos falar sobre positividade e resiliência. A positividade como aquele recurso que representa o nosso estado de bem-estar e que nos dá vontade para fazer tudo o que desejamos, a nossa vitalidade. E a resiliência, que nos lembra que apesar das condições, devemos seguir em frente e aprendemos na superação a recarregar as nossas energias. Vejam o quanto podem se identificar com o que eu vou te dizer. Nem sempre tudo ocorre conforme o planejado e nem tudo está sob nosso controle. Já tiveram a percepção de ter ocorrido isso antes com você? E tudo isso nos leva a viver uma intensa luta com o relógio para cumprir todas as responsabilidades e exercer todos os nossos papéis nos diferentes contextos. Meu nome é Cássia Bocuto, sou psicóloga certificada em Psicologia Positiva pelo Holbein Institute Brasil. E também sou mãe, esposa, filha, amiga, estudante sempre. Sou profissional do mundo corporativo há mais de 35 anos e exerço atividade como secretária executiva. Amo a vida, amo ajudar as pessoas, principalmente a terem um olhar mais positivo e construtivo de si. Essa sou eu. Portanto, posso dizer que esse tema que vamos tratar, eu também vivencio, como vocês, e aprendo todos os dias uma nova forma de atuar. Como lidar com tantos fatores? Quem já não chegou ao final do dia com aquela sensação de que não realizou tudo o que deveria ter feito? E pior, essa sensação começa a refletir em nosso corpo e em nossa saúde. Nos tornamos tensos, ansiosos, com nossa atenção desfocada e dificuldade para seguir em frente. Perdemos até a noção das nossas capacidades e o pior, deixamos de valorizar as pequenas coisas que realizamos com sucesso. Desistir não é o caminho. E o que a psicologia positiva pode nos ajudar? A psicologia positiva, desde 1998, ano do marco do seu início, vem tratando do que funciona no ser humano. E a positividade ganhou espaço no campo científico como prova da influência que exerce sobre nossas vidas. O estudo das emoções positivas, um dos pilares dessa abordagem, tem trazido muitas evidências sobre os seus benefícios para o alcance de uma vida com bem-estar e felicidade integral. Falando em positividade, qual a lente que você utiliza? Por que pensar em positividade é um desafio para todos? Talvez porque, historicamente, aprendemos a reconhecer primeiro as emoções negativas. Na antiga visão, todas as emoções, positivas ou negativas, se manifestavam devido à necessidade de agir de uma maneira em particular. Nossos ancestrais identificavam as emoções como reações que tinham como objetivo tirá-los de uma situação de perigo ou garantir a sua sobrevivência, e tinham uma curta duração. A nova visão, passamos a ter a compreensão sobre os benefícios das emoções positivas, que despertam alegria, interesse, entre outros sentimentos e que nos fazem sentir bem e têm uma longa duração. Percebemos que as emoções positivas têm um papel fundamental adaptativo para os seres humanos, porque elas ampliam e melhoram as suas habilidades cognitivas, sociais e comportamentais, e são até capazes de reduzir os efeitos das emoções negativas. E entendemos que emoções negativas podem limitar ideias sobre possíveis ações, apesar ainda da função da proteção. Vou mencionar aqui uma frase: pessoas positivas são capazes de manter uma perspectiva mais ampla e ver o quadro geral, que os ajuda a identificar soluções onde, como as pessoas negativas, mantêm uma perspectiva mais estreita e tendem a se concentrar em problemas. A positividade aparece em diversas formas e tamanhos. Ela é mais do que um mero prazer.
A alegria. Quando você sente alegria, vive uma situação que te faz sorrir, que te faz compartilhar com amigos uma emoção. A gratidão, quando você reconhece bênçãos que você recebe, o que acontece em sua vida. Serenidade, o interesse, a esperança para que algo melhor aconteça, uma situação melhore, o orgulho de uma conquista ou de ter visto alguém realizar algo bacana, a diversão. Nossa, diversão, quanto é importante parar, encontrar os amigos e participar de uma atividade que todos em conjunto têm um momento de relaxamento, de diversão e de alegria, inspiração, admiração e o amor. Amor, muito importante. Você querer bem alguém, poder dar amor à pessoa, isso nos faz bem. Então, algumas práticas que nós podemos citar que fazem com que você perceba melhor ou vivencie melhor cada uma dessas emoções. Saborear a sinceridade, quando você tanto é verdadeiro, quando você sente verdade no que está ao seu redor. Encontrar o sentido positivo nas ações que você faz, isso traz alegria, traz inspiração, te dá vontade de fazer coisas boas, exercitar a gratidão, como eu já falei, lembrando das bênçãos ocorridas em sua vida, seguir suas paixões. Para quem tem um hobby, poder dedicar momentos para saborear, para viver aquilo que você realmente gosta. A minha paixão, por exemplo, é estar aqui falando com vocês sobre coisas boas, trazendo como a gente pode melhorar a nossa vida pensando de uma forma positiva. Sonhar com o futuro. Nossa, que delícia planejar uma viagem. Reconhecer e usar os seus pontos fortes. Sim, quando você usa o que você tem de melhor, tudo acontece de forma muito mais leve. Conectar-se à natureza. Observar o extraordinário no que é ordinário, abrir a sua mente e o seu coração para as coisas novas. Essas são formas de você vivenciar a positividade. A doutora Bárbara Fredrickson fala também da importância do quociente da positividade. E o que isso significa? Em geral, nós temos, como já falei, aprendido sobre a negatividade. Naturalmente, às vezes você se depara com alguns sentimentos que vêm à sua mente, mesmo que você não queira. Por exemplo, pensamentos ruminantes. Uma situação, um conflito aconteceu e você tem uma reação espontânea de trazer aquilo para você como se fosse algo pessoal. Isso é um pensamento negativo. Ou determinada situação que você observa, você tende a catastrofizar, a deixar aquilo muito maior do que realmente é. Esse tipo de pensamento, pensamento ruminante, ou achar que as coisas não vão dar certo, nos paralisa, nos faz pensar em desistir. Enquanto que a positividade, ela nos ajuda a encontrar, a ler a situação de uma outra forma. De ir em frente, buscar alternativas para aquela situação. Será que isso não tem a ver com algum hábito que eu já tenha criado e a situação, na verdade, poderia ser de uma outra forma? Então, quando você fala em quociente da positividade, estudos demonstram que quanto mais positivo você for, mais você vai preparar a sua mente para ter leituras mais positivas. Ela vai se sobrepor às negativas. Então, o quociente da positividade, ele representa a frequência de positividade em um dado momento versus a frequência da negatividade durante um mesmo tempo. Então, à medida que você consegue elevar a sua positividade, você começa a ter mais habilidades de tratar os problemas e de encontrar soluções de forma muito mais fácil. Então, para que servem os nossos pensamentos? Nem todos os pensamentos são úteis. E eu me refiro a isso, aqueles pensamentos negativos ruminantes que não vão te levar a nada. Então, o quociente da positividade, ele é uma relação entre os pensamentos ruminantes versus os pensamentos positivos.
E daí vem algumas conclusões que já foram observadas e validadas sobre os benefícios da positividade. A positividade, ela nos abre. A positividade expande a visão periférica. Quando você vivencia uma daquelas 10 formas de positividade, você percebe que a sua visão amplia a lente da positividade. Quando você enfrenta problemas, a positividade lhe traz melhores soluções. Positividade e abertura se alimentam mutuamente, criando uma espiral ascendente, ou seja, a tendência é que você amplie essa forma de pensar e aumente a frequência. Traz a sensação de unidade e inspira a fazer o que é certo para os outros. A positividade conecta o indivíduo com a sua comunidade, com a dos outros e com os grandes mistérios da vida. Agora, vamos começar a falar um pouco sobre resiliência, que é como você se recarrega e não o quanto você resiste. O que a positividade traz para a resiliência? A resiliência é uma característica da natureza humana, um movimento inicialmente de superação. Eu quero falar da resiliência não só da superação, eu quero falar da resiliência autêntica, construída e consciente, na visão como podemos ter hoje, que vai além da capacidade de sobreviver e superar. Eu quero falar da resiliência como capacidade de integrar e expandir, que tem a ver com a nossa adaptação e os pequenos desafios que enfrentamos no dia a dia de nossas vidas. Então, quando uma situação difícil acontece, a nossa capacidade de integrar aí tem a ver com integrar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e os nossos comportamentos. O que significa parar e olhar para nós e para a situação. O que os nossos aprendizados podem nos ajudar a enfrentar essa situação, o que eu estou sentindo, e expandir no sentido de saber que podemos ter um entendimento maior e que podemos aprender com essa nova situação. Resiliência é como se recarrega e não o quanto se resiste. Então, vou falar aqui de uma prática que eu acho que pode ajudar a todos nós no enfrentamento desse tipo de situação. Quando aparecer para você uma situação difícil, o importante é você reconhecer o quanto você não está se sentindo bem. Um exemplo, não estou fazendo o suficiente todos os dias. Tenho uma série de tarefas. Quando eu me dedico a uma atividade, eu deixo em descoberto uma outra atividade importante. Então, eu estou ali me dedicando 100%, 110% no profissional. Eu acho que eu estou deixando de cuidar de mim ou deixando de cuidar da minha família, por exemplo. Mas será que isso é 100% verdade? Então, olhe para a situação, tenha os sentimentos de abertura, reconheça e identifique as suas emoções. O que eu realmente estou sentindo que está me fazendo mal em relação a isso? À medida que você aceita essa emoção, esse sentimento, você abraça, acolhe e acalma as suas emoções. Lembre-se de uma coisa muito importante. Os problemas são impermanentes. Eles têm uma duração. Eles vão acabar. Essa emoção também vai mudar. Isso faz parte do ser humano, faz parte da nossa adaptação do ser humano. Passo número 2. O nosso movimento vai ser de afastar esse sentimento negativo. Escrever a palavra é. Iniciar um processo de construir uma ponte. Um exercício muito importante para isso. Pare, respire fundo. O exercício de inspiração e expiração, mesmo que seja breve, ele pode te ajudar a você a manter o equilíbrio e o controle físico e mental para enfrentar a situação. Pare, respire. Fisiologicamente, você já está fazendo um movimento que vai te ajudar a encontrar esse equilíbrio. Do outro lado daquela emoção negativa, você vai buscar alternativas para te levar ao positivo. Então, procure acrescentar 2 ou 3 soluções positivas para aquela situação ou formas de interpretar o que está acontecendo. Não estou fazendo o suficiente todos os dias, o negativo, mas faço pequenas coisas que ajudaram a melhorar a situação. Então, investigue, entenda o que está sob o seu controle
e pense no que poderia fazer para melhorar essa situação, para melhorar esse sentimento. Acredite em você e na transformação. Haja, continue em frente. Realmente existem estudos sobre essas situações e as reações humanas, estudos controlados, que mostram que quando crescemos através das adversidades, expandimos em várias áreas. Por exemplo, observamos um crescimento positivo através de uma mudança na percepção do eu. Passamos a ter a consciência de uma força interior que antes não tínhamos. Sim, podemos melhorar a situação. Uma outra evidência é surgir um senso de aumento de oportunidade na vida, porque quando fazemos esse exercício, nós vemos que há outras possibilidades de agir, há outras possibilidades de enxergar a situação. Uma mudança nas relações é uma terceira evidência sobre a importância da resiliência autêntica. Isso inclui aumento da compaixão e compreensão do sofrimento dos outros. Percebe o quanto isso movimenta não só nós, como o que está à nossa volta? Uma quarta evidência muito importante: no exercício de você parar, pensar e refletir, você cria um maior senso de apreciação pela vida, que envolve nossa capacidade de atenção, de parar e começar a ver o extraordinário no ordinário, e mudança da espiritualidade. É a quinta evidência. Passamos a ter um maior senso de significado e propósito, de estar conectado com coisas maiores do que nós mesmos. Hábitos de fé nos ajudam de acreditar, de ter a esperança de que algo melhor pode acontecer. Então vamos agora conectar a positividade e a resiliência como formas de construir estratégias para o enfrentamento dos desafios da vida. Vocês percebem que positividade e resiliência todos nós temos? E o quanto a positividade e a resiliência se conectam? A positividade tem a ver com a reflexão sobre as nossas potencialidades e inteligência para encontrar oportunidades. A resiliência surge quando somos tirados da nossa zona de conforto e precisamos ativar as nossas potencialidades para seguir em frente. Como uma orquestra, tudo se conecta. A resiliência é uma característica da natureza humana para a flexibilidade de pensamento e ação. Tem a ver com a nossa capacidade de nos adaptarmos saudavelmente ao estresse, trauma ou perda. Um comportamento resiliente, ele se desenvolve quando integramos nossos pensamentos, sentimentos em benefícios de nós mesmos e daqueles com quem nos importamos e buscamos influenciar. Precisamos ativar as nossas capacidades de utilizá-las cada vez mais. Isso tem a ver com a criação de hábitos. Lembre de usar o E para a construção de pontes. A construção do E, do mas, ajuda a equilibrar o negativo com a luz do positivo. Essas são as minhas contribuições. Espero que tenham gostado. Obrigada.